investimentos. Vamos falar, por exemplo, do Fundeb. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que o projeto que torna permanente o fundo, chama-se o nome oficial, é o seguinte: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. É um dos fundos mais procurados, um dos mais importantes na relação União-entes da Federação. Esse projeto que torna o Fundeb permanente deve ser votado nas próximas semanas. Vamos lá. Vamos trazer para vocês, em primeiro lugar, algo que ajude vocês a entender o que é Fundeb e como que muda com essa nova proposta. Vamos lá. O Fundeb é a principal fonte de recursos da educação básica do Brasil. Hoje representa mais de 60% do financiamento de todo o ensino básico, que vai do ensino infantil ao médio. O fundo foi criado em 2006 como temporário, com validade até dezembro deste ano. Para que esse recurso continue abastecendo a educação básica brasileira, o Congresso analisa uma nova proposta para torná-lo permanente. 3 pontos podem ser destacados. Para o fundo se tornar permanente, vai ocorrer uma mudança na Constituição. Isso implica a votação em 2 turnos, tanto na Câmara como no Senado. No formato atual, a União complementa o fundo com 10% sobre o valor aportado por estados e municípios. O texto da nova proposta traz um aumento da complementação para 12,5% em 2021, 15% em 2022 e continua subindo até 20% em 2026. Outra mudança está relacionada à distribuição do recurso. Atualmente, os valores são repassados por critérios relacionados a cada estado. A nova proposta traz uma distribuição dos valores com critérios voltados para a realidade de cada município. Bom, vejam o que está em jogo nisso. Não é só o principal fundo para a educação básica, mas também a partir de agora, aprovada essa nova legislação, caberia ao Congresso, ao Legislativo, definir como seria feito o investimento em educação básica no Brasil. A deputada professora Dorinha Rezende, ela é a relatora, ela entregou esse relatório para a Câmara, iniciar o processo de análise e de votação que transforma esse Fundeb em algo permanente. E a nossa analista de economia, Raquel Landim, há poucos instantes gravou uma entrevista com a deputada Dorinha, a relatora desse projeto. Confira, a gente volta na sequência. Inicialmente, a senhora planejava elevar a participação da União no orçamento do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Pública, de 10% para 15%. Mas no relatório que a senhora apresentou essa semana, o percentual está em 12,5%. Por quê? Na verdade, a opção de fazer uma maior gradação no primeiro ano, ela tem uma ligação direta com o momento da Covid, que obrigou o país a fazer uma série de investimentos emergenciais. Então, nós não mexemos no total, continua sendo 20%. Lembrando que o Fundeb mantém toda a educação básica, da creche até o final do ensino médio. Em 2026, nós chegaremos a 20%, a União dobrando a sua complementação. A única diferença é no primeiro ano, em que nós fizemos uma gradação maior. Deputada, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes sempre se diz contra mais engessamento no orçamento público. O que a senhora está propondo é deixar o Fundeb permanente. A senhora pode explicar os motivos, por que isso é necessário? No caso específico do Fundeb, ele é uma subvinculação, entendendo que a educação é uma área de investimento estratégico e um direito fundamental. E o que eu acho que é importante é que, infelizmente, os números mostram que sem a obrigação e sem a vinculação, o investimento cai muito na área da educação. O valor investido por aluno ano no Brasil é muito baixo. É um terço do que a média dos países em situação semelhante do Brasil investem em educação. O ex-ministro Abraham Weintraub atrasou um pouco a tramitação desse projeto, dizendo que iria enviar uma nova proposta, o que não ocorreu. O que a senhora espera em relação ao Fundeb do novo ministro da Educação? Eu tenho uma expectativa de um trabalho compartilhado. O ministro da Educação, Decotelli, ele era presidente do FNDE, iniciou logo, formou um grupo de trabalho, iniciou um debate interno, colocou o FNDE para se organizar em relação à implementação do novo Fundeb, ou seja, ele compreendeu qual era a importância estrutural do financiamento que é mantido pelo Fundeb. O que eu acho que é importante é que, me parece
parece um comportamento, de maneira geral, o ministro que assume, ele tem disposição para o diálogo. O ministro Weintraub não tinha essa disposição, não só de dialogar com o Congresso, muito menos de dialogar com as redes públicas, né, a municipal e estadual. Nossa expectativa agora é que rapidamente nós possamos votar e garantir o financiamento para o próximo ano. Nós estamos bastante atrasados com o nosso calendário. Bom, vamos agora à análise dessa entrevista ao vivo com a Raquel. Raquel, a gente já se cumprimentou nessa edição do Jornal. Raquel, é um dilema extraordinário esse que você abordou na sua entrevista com a deputada Dorinha Rezende. Vamos lá. Nós temos o ministro da Economia preocupado não só com o engessamento do orçamento, mas também com a expansão dos gastos obrigatórios. Isso é um mantra dele. Nós temos a deputada assinalando com absoluta total propriedade que a questão do ensino básico no Brasil é estratégica, ou seja, a gente não consegue montar nada se a gente não começar a resolver por aí. Agora, na resposta dela, me pareceu muito claro o parlamento disposto a atravessar a goela abaixo do ministro da Economia essa ideia do Fundeb, tal como o projeto dela está desenhado, Raquel. Sim, William. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já assumiu o compromisso de votar aí esse projeto até o dia 10 de julho, portanto, aí nas próximas 2 semanas. Eu conversei com vários especialistas em contas públicas para entender esse dilema que nós estamos discutindo. É o seguinte, seria melhor um orçamento mais aberto, mais fluido? Claro que sim, mas a educação já é um gasto engessado dentro dos nossos gastos. O que o Fundeb faz é direcionar uma fatia maior para a educação básica. E aí me parece que faz todo sentido, porque a União é responsável aí pelas universidades, ela tem um gasto meio fora de patamar para a realidade brasileira com o ensino superior. Então, você trazer mais dinheiro para a educação básica estruturalmente faz sentido. Conjunturalmente, dentro desse contexto de pandemia, faz ainda mais sentido, porque as escolas estão aí paradas, sofrendo com o ensino remoto, tendo que se reinventar, preparando a sua reabertura. Vai ser um processo muito complicado e caro. Então, a discussão do Fundeb neste momento, ela é muito apropriada. Agora, a questão é a seguinte, você precisa também colocar regras claras de avaliação desses gastos. Você vê se esse dinheiro que está sendo gasto, que está sendo investido, realmente vai aí entregar para a sociedade o valor do que está sendo aplicado. William? Eu quero reiterar, tem mais uma perguntinha para você, Raquel, um pouquinho mais para a última resposta dela, quando você pediu que ela descrevesse como que era a relação com o antigo ministro da Educação e como ela acha que vai ser a relação com o próximo ministro da Educação. Reiterando para o nosso público que esses temas que nós estamos abordando, às vezes podem parecer áridos, mas não tem coisa mais estratégica e fundamental do que essa questão da educação básica. E ela diz que ali ela encontra no novo ministro uma espécie de aliado. Ela diz que ele já administrou o FNDE e que ele teria uma disposição a aceitar esse relatório que vem do parlamento maior do que o anterior. Será? Olha, William, parece que sim. Numa das primeiras declarações que ele deu, até para a nossa repórter Raquel Vargas, lá em Brasília, ele disse que uma das primeiras pessoas que ele queria se encontrar era a deputada Dorinha. Ela teve uma vida muito difícil ali com Abraham Weintraub, apesar de ser ali do DEM. O ministro Weintraub disse que ia apresentar uma proposta própria para o Fundeb, enrolou, não colocou nada sobre a mesa. A deputada Dorinha ficou aí bastante aborrecida, atrasou a tramitação. Vamos lembrar que o Fundeb só expira no final do ano, mas é uma PEC, ela precisa de aprovação de 2/3 nas casas, depois ela precisa de uma regulamentação, então é algo sim urgente. Ao que me parece, a impressão que ela passa é que o novo ministro estaria mais disposto a ouvir. Foi também o que ele disse a você ontem aqui, em entrevista exclusiva à CNN. William? Obrigado, Raquel. Boa noite para você no estúdio em São Paulo. Eu passo a palavra agora a Thaís. Thaís, contigo. Obrigada, William. Até já. A gente faz uma pausa rápida aqui no Jornal da CNN.